Vinícius Rangel convocado para o Tour de France 2022. Isso não é um dado oficial, isso não é clickbait, mas é algo que eu acho realmente que vai acontecer. O efeito Rangel, ele tomou uma proporção que é quase inexplicável, mas numericamente a gente consegue enxergar isso. Não é clickbait, calma. Também não é oficial, mas de novo, se eu acredito que o Vinícius Rangel vai ser convocado para o Tour de France 2022, sim, acredito. Por quê? Samuca, você tá ficando muito louco, meu. Não tô ficando louco. Vamos lá. É o seguinte, se nós olharmos os posts recentes pré-Vinícius Rangel, durante a contratação do Vinícius Rangel, o primeiro post dele já teve um impacto que com certeza o pessoal da Movistar falou assim, epa, o que está acontecendo? Por que o Vinícius Rangel, por que os brasileiros eles participam tanto das mídias sociais? Se nós olharmos as visualizações, por exemplo, as visualizações importantes como, obviamente, as visualizações que aparecem o Valverde, que é o grande astro, o vovô Valverde, ele é um mito, né? E ele não poderia estar o Vinícius Rangel não poderia estar num lugar melhor, com tanta experiência. Se o Valverde compartilha experiência ou não, eu não sei, né? Mas que o cara é um monstro, o cara é um monstro. Então tá lá o vovô Valverde com 17 mil visualizações. Esse post do Valverde com o Alberto Contador, 84 mil visualizações no dia 28 de janeiro. Até então acho que foi o post com mais visualizações, até que aparece o Vinícius Rangel, brasileiro, primeira participação numa competição World Tour, em 48 horas, 115 mil visualizações. O que isso faz dentro da equipe? Dentro da equipe tem um impacto, primeiro, de surpresa, porque eu duvido que eles imaginariam que isso poderia acontecer, que o efeito Rangel era algo tão grandioso, né? Então o primeiro impacto é dentro da equipe, né? Esse impacto dentro da equipe, ele vai ecoar em toda a mídia do ciclismo. O que está acontecendo? Qual que é o lado positivo? Como eles não sabem o que acontece, porque o Brasil não tem tradição no ciclismo, o Brasil ele não aparece mundialmente como uma nação apaixonada pelo ciclismo. Então, essa curiosidade vai fazer com empresas, mídias e etc., eles comecem a ficar mais atentos com o que acontece no Brasil para eles entenderem por que existe uma repercussão, uma atração tão grande. Agora, tudo isso é a garantia, essa visualização toda, essa comoção toda, é garantia de que ele vai ser contratado para o Tour de France 2022? Não, mas se nós analisarmos a equipe Movistar, qual é a relação da equipe com as mídias sociais? E entre as equipes World Tour, é a equipe que mais tem se envolvido em tentar usar essa imagem, criar esse aspecto através do documentário e das mídias sociais, principalmente do documentário, que foi um grande sucesso. Então, para o Tour de France 2022, o que eles precisam? Eles precisam de um novo motivo, algo novo para continuar atraindo a atenção do mundo para a equipe e, consequentemente, para o patrocinador ficar feliz. Agora, se você soma essa atração de mídia com o resultado, você tem um cenário fantástico. E por que para o Vinícius Rangel é um cenário super favorável? Primeiro, a participação dele e o destaque dele não é baseado em conflito, não é baseado em atrito, como acontecia com o Mikel Chiliquento Landa, o Valverde, Nairo Quintana, essa disputa de quem é o líder. O Vinícius Rangel, ele chama a atenção e eles não sabem ainda por quê. Porque eles não conhecem o Brasil, eles não conhecem as provas, eles não conhecem os torcedores. Então existe esse elemento, quem é esse brasileiro que chegou no World Tour e por que ele chama tanto a atenção, com a vantagem de não ter a pressão de entregar resultado ou de ganhar o Tour de France? Não. É a participação dele
E isso dá para ele fôlego suficiente, tranquilidade suficiente, de que ele pode fazer o trabalho dele. Eu espero que a equipe vá nessa linha. Que ele pode ter o trabalho dele de amadurecimento dentro de uma equipe World Tour, continuar trazendo esse benefício da visualização, da participação, da atração da mídia, sem a questão de atrito, porque você ganhar repercussão através de polêmica é algo que é muito chato e não é sustentável. E o Vinícius Rangel talvez tenha sido o elemento que chegou na Movistar para chamar a atenção sem polêmica, para chamar a atenção pelo espírito que o esporte realmente precisa. Né? Superação, conquista, determinação, planejamento, execução. Então, se eles voltam, a equipe volta como a equipe que vai colocar um brasileiro no World Tour e vai construir, ajudar a construir uma carreira de um atleta que traz uma nação junto, isso tudo vai ser muito fantástico. Eu realmente acredito que ele vai ser convocado para o Tour de France 2022, porque, como dizem, o Tour de France é a grande vitrine do ciclismo mundial. Né? Isso é fácil, a chance eles estão cogitando isso nesse momento, talvez antes desse post, não. Eu estava conversando com alguns amigos e eu falei assim, Samuca, é impossível ele ser convocado simplesmente por conta do post. Eu falei assim, simplesmente por conta do post, eu acredito que não. Agora, o que vai acontecer desse primeiro post até o Tour de France, o primeiro post, que na verdade não é o primeiro, mas é o primeiro com esse impacto, o primeiro é só o primeiro. Tem muita coisa que vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer com o próprio Vinícius Rangel. Né? O quanto ele se sente confortável com essa situação. Desde que ele tenha a orientação adequada da equipe. O meu único receio é que a equipe não grude ele, empurre ele na vitrine e force a barra simplesmente para explorar esse lado. Se eles o souberem usar e promover o processo gradativo de amadurecimento de um atleta dentro de uma equipe World Tour, eu acho que o cenário é perfeito. Agora, simplesmente explorar a situação indiscriminadamente, grudar na vitrine e falar assim, olha quem tá aqui, sem estrutura, sem planejamento, aí é algo que não é desejável. Mas eu tenho certeza que no esporte moderno, eu tenho certeza que o Vinícius Rangel, ele está sendo assessorado nesse sentido de que tudo acontecerá de uma forma que será a melhor possível, não só para ele, como para a equipe e para o esporte no Brasil. Porque a gente precisa lembrar que isso vai atrair a atenção da mídia, das empresas, das equipes para o Brasil. De novo, eles não sabem o que é o Brasil, eles não têm o hábito de procurar atletas no Brasil, de entender quais são os eventos que acontecem no Brasil. Essas equipes, elas têm empresas secundárias, patrocinadores que vão lá, assistem às provas, talvez incentivem e patrocinem provas no país para tentar descobrir quem são os talentos. As outras equipes, assim que isso estiver mais maduro e mais claro, as outras equipes vão querer uma parcela dessa torcida. E a forma de conseguir uma parcela dessa torcida é contratando outros brasileiros. Ou seja, os atletas brasileiros, eles têm que estar prontos. Foco no treinamento, foco no planejamento, na execução, porque é uma questão de tempo para as equipes começarem a descobrir os atletas brasileiros. Eu acho que é isso. O que vocês acham? Vinícius Rangel, Tour de France 2022, sim ou não? Importante, isso não é uma pressão de performar no Tour de France. Isso é uma convergência de fatores positivos, de ser essencial estar na grande vitrine do ciclismo para construir uma carreira sólida e sustentável ao longo dos próximos anos. Certo? Abraço, tchau. Vinícius, quebra tudo por aí.